Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que lugar tem a palavra de Deus na sua vida? Quanto tempo do seu dia você se dedica para a leitura, para a escuta, para a reflexão da palavra de Deus? Nós, cristãos, devemos permitir que Jesus conduza a nossa vida. E como Jesus se manifesta no nosso dia a dia? Jesus se manifesta através da palavra, porque Ele é a palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós. Por isso, procuremos cada dia reservar um tempo honesto para que a palavra de Deus nos guie, nos ilumine no nosso cotidiano. Te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez reservar este momento do nosso dia para escutar o que o Senhor tem a nos dizer através do seu Evangelho. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente a torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esses dias nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista São Mateus, que tem nos mostrado a ação de Jesus, o seu ministério, o seu trabalho missionário e como que as pessoas reagem ao trabalho missionário de Jesus, às suas palavras e aos seus gestos. E é muito interessante de perceber como que o evangelista vai colocando reações diferentes de acordo com os grupos. Por um lado, as multidões, as pessoas simples, nutriam uma grande simpatia à pregação e aos gestos de Jesus. Por isso essa multidão acorria a Jesus, porque encontrava nele consolo, conforto, cura de suas enfermidades, libertação dos espíritos impuros. Jesus encorajava as multidões a continuar a sua vida. Por outro lado, as autoridades religiosas daquele tempo queriam impedir Jesus de realizar a sua missão. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus. E hoje o Evangelho não é diferente. O Evangelho nos mostra justamente este comportamento diferente. Por um lado, os chefes religiosos que querem impedir Jesus de realizar a sua missão. Por outro lado, as multidões, desejosas de ouvir Jesus, porque as palavras de Jesus eram palavras de consolação, de libertação e cura de suas enfermidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser interrogados. Com quem nós nos identificamos? Com as multidões que acorriam até Jesus para serem curadas, libertas por Ele? Ou muitas vezes nós nos identificamos com os chefes religiosos daquele tempo, os fariseus, os mestres da lei, que só procuravam Jesus para tramar contra ele. Meditemos este Evangelho e deixemo-nos ser interpelados por ele. O Evangelho começa dizendo justamente assim: então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Mas nos perguntemos por que os fariseus começaram a tramar contra Jesus? Por que se perguntavam como poderiam acabar com ele?
O que Jesus fez de tão grave assim para que estes chefes religiosos procurassem acabar com Jesus? O que Jesus fez foi o bem. Um pouco antes desse trecho que foi proclamado, o que Jesus fez? Jesus curou um enfermo, alguém que tinha a mão atrofiada. Isto é, Jesus devolveu a sua dignidade. Um pouco antes ainda, Jesus havia passado pelas roças e retiraram com os seus discípulos espigas para saciar a sua fome. Era isso que Jesus fazia. E justamente por causa do bem que Jesus realizava, tramaram contra ele. Meu irmão e minha irmã, como é triste perceber que no Evangelho as pessoas se colocam contra o bem que alguém realiza. E mais triste ainda, perceber que ainda hoje, muitas vezes, muitas pessoas se posicionam contra o bem que outras pessoas realizam. Procuremos observar se muitas vezes nós também não somos empecilho para que alguém realize o bem. Era isso que estava acontecendo. Jesus estava curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os espíritos impuros. Mas os fariseus se sentiram incomodados com o bem que Jesus realizava. Será que nós muitas vezes também não nos sentimos incomodados pelo bem que o outro faz? E em vez de ajudá-lo a fazer que o bem se torne mais forte, nós nos colocamos contra essas pessoas que realizam bem? Deixemo-nos ser provocados. E é nesse sentido que o Evangelho mostra a resposta de Jesus apontando para a profecia antiga, a profecia do profeta Isaías, no capítulo 42, o cântico do servo sofredor. Portanto, Jesus é esta figura do servo sofredor. Diz assim o Evangelho: ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos. Vejamos bem, mesmo diante das ameaças, Jesus continua fiel ao projeto do Pai Eterno, realizando o bem em favor daqueles que necessitam. Jesus curou a todos que o seguiam. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixemos que nenhuma ameaça deste mundo nos impeça de realizar o bem. É preciso que sejamos fiéis ao projeto do Pai Eterno até o fim, nem que tenhamos que ir até as últimas consequências, como nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para salvar os seus. Mas não abramos mão de realizar sempre o bem. Então, diz assim Jesus os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí então, a Sagrada Escritura vai citar literalmente aquilo que disse o profeta Isaías em relação ao servo sofredor. Diz assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Jesus assume para si esta profecia antiga. Por isso, ele é esta figura do servo sofredor que recebeu de Deus esta missão de anunciar o direito às nações, isto é, anunciar a justiça às nações. Por isso ele procura ser fiel até o fim. E continua a profecia: ele não discutirá nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Portanto, é esta imagem do servo sofredor que humildemente assume a sua paixão como Jesus, mas sendo fiel até o fim. Serenidade, porque tem a consciência de que o Pai está presente, por isso vai até o fim. Meu irmão e minha irmã, sejamos também nós, como Jesus, conscientes da missão que o Senhor nos confiou, e não deixemos que nenhuma ameaça nos impeça de dar passos adiante. E conclui-se o Evangelho dizendo assim: ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito e o triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança. Vejamos bem, não se quebrará o caniço rachado, isto é, ninguém é dispensável, mesmo que tenhamos alguma limitação, ninguém é dispensável. E nem, como diz o Evangelho, se apagará a mecha que ainda fumega. Por isso que mesmo que às vezes estejamos fraquejados, mas Cristo sempre tem a possibilidade de reacender a chama. Mesmo que a nossa chama esteja só fumegando, Cristo não desiste de nós. Deixemos que a mensagem do Evangelho nos encoraje a ser fiéis àquilo que pede de nós nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu irmão e minha irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é uma mensagem de encorajamento, onde se cumpre em Jesus a profecia de Isaías e mostra que este servo sofredor acredita em nós até as últimas consequências. Por isso, ele mesmo diz que não quebrará o caniço rachado, nem se apagará a mecha que ainda fumega. Renovemos o nosso espírito para melhor realizar em nossa vida a vontade do Divino Pai Eterno. Estamos com o coração agradecido por mais este encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno, a Ele façamos a nossa oração confiante. Pai Eterno, Deus de amor, te agradecemos no dia de hoje, porque Tu nos enviaste Teu Filho Jesus, como servo sofredor anunciado pelo profeta Isaías. Consciente da sua missão, foi fiel até o fim, e dele nos veio a salvação. Obrigado, Pai Eterno, e queremos neste mundo testemunhar que nós somos de Jesus pelas nossas ações e pelas nossas palavras. Por isso, renove em nosso coração, pela força do Teu Espírito, o entusiasmo missionário para sermos fiéis até o fim, como assim Jesus o foi. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.